nós nos recolhermos, não é, em um momento e conversar com Deus assim, com o coração. Não é necessário dizer palavras bonitas, passar 1 hora fazendo aquelas preces assim longas e cheia de requequé. Não precisa disso. Mesmo na hora que nós estivermos naquela dor, naquele sofrimento, ou que nós estejamos também felizes, também é uma hora da gente agradecer. Porque tem gente que acha que só precisa procurar Deus na hora que está sofrendo, não é? Mas eu acho que nós precisamos de Deus também na hora que estamos felizes. Porque agradecer é uma coisa muito importante. Nós sermos gratos por a gente acordar, por nós estarmos vivos, por nós termos trabalho, por nós termos saúde. Quer dizer, temos sempre que agradecer. Às vezes, muito mais do que mesmo que nós tenhamos a merecer, não é? Porque nós não lembramos do nosso passado. A gente não sabe o que é que fez no nosso ontem, não é? Mas tudo aquilo está guardadinho no nosso perispírito. E tudo, como diz no Evangelho, até o nosso fio de cabelo, ele é contado. Então, não vai passar nenhum tio que não seja necessário nós respondermos, nós pagarmos, como diz a história, nós cumprirmos aquilo que é importante e que é necessário. Então, a prece na nossa vida, ela é muito importante. Então, que nós, toda hora, se nós... É aquela história, orai e vigiai. O que é orar e vigiai? É a gente prestar atenção no nosso pensamento, não é? Porque o meu pensamento, se na hora que eu tiver um aborrecimento, uma coisa, eu começar a dizer impropérios, por que eu não digo, meu Deus, me ajude? Quer dizer, é muito melhor. Então, isso não é fácil, não. Não quer dizer que eu também viva fazendo isso toda hora, não, gente. Não tem nenhuma santa falando aqui. Mas isso que eu estou dizendo a vocês, eu vivo refletindo para mim também. Tá certo? Então, eu acho que a importância da prece é para toda hora e todo momento, para todos nós. E vamos começar fazendo a nossa prece, que hoje nós temos o nosso irmão Valdenísio, que provavelmente vai fazer uma palestra maravilhosa, porque toda a palestra do nosso irmão, ela é assim, maravilhosa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dirigir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso irmão maior, ao nosso amigo Manuel Quintão, que é o coordenador dessa casa, que é o dirigente dessa casa, para que tenha a espiritualidade amiga a nos ajudar, a nos socorrer e a nos amparar. E que nós tenhamos sempre olhos de ver e ouvidos de escutar. E prestar atenção quando nós tivermos aqueles avisos e a gente procurar escutar a nossa mente, acalmar a mente e ouvir que normalmente o nosso anjo da guarda, ele está sempre a nos aconselhar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Assim seja. Alô. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe mais uma noite de estudos, né? Porque as reuniões públicas, eu costumo sempre repetir, elas são oportunidades de estudos. O objetivo realmente é a gente aprender juntos. E eu peguei um livro de o Irmão X, que o Irmão X é Humberto Campos. Muita gente já sabe, é um escritor maranhense, e que ele assinava através de Chico Xavier como Humberto Campos. Mas houve uma ação judicial que a família, a viúva do Irmão X, ou de Humberto Campos, moveu contra a Federação Espírita Brasileira, e aí ele passou a assinar Irmão X. Mas foi uma briga séria, que tem livros que relatam isso. E o Irmão X, ele, através de Chico Xavier, editou vários livros muito interessantes, e livros que são bem embasados com a codificação espírita. Então, a gente, estudando um pouco, que seja pelo menos um pouco, a codificação, a leitura de livros do Irmão X, elas ajudam muito na compreensão
da codificação. E no livro Estante da Vida, ele narra um caso que é de Alberto Nogueira. Alberto Nogueira é um espírito que ele conta, ele está num núcleo na vida espiritual, um ambiente na vida espiritual, e lá ele recebe o irmão X e o grupo que ali está, um pedido de socorro urgente aqui do plano material, que era um processo de obsessão. Quer dizer, esse pedido chega lá. E esse pedido é formulado sempre através de prece. É quando nós oramos, os espíritos captam essas nossas, como eu estava falando, nossa irmã. E aí os diretores daquele núcleo dizem, olha, vocês, ao irmão X e a um outro espírito chamado Saturnino, vocês vão prestar o socorro e procurem Alberto Nogueira. Aí ele pergunta, e quem é Alberto Nogueira? Alberto Nogueira, eles dizem, é um espírito que partiu deste ambiente que nós estamos aqui há 36 anos, ele está reencarnado. E ele assumiu o compromisso de ajudar. Então vocês vão e procuram Alberto Nogueira. Como o irmão X não sabia quem era o Alberto Nogueira, ele, estudioso, curioso, ele foi pegar e diz a ficha do Alberto Nogueira. E eles dizem, olha, cada um de nós, não só é o Alberto Nogueira, cada um de nós tem a sua ficha lá. Vê que negócio. Você tem anotado lá. Ele, quando pega a ficha do Alberto Nogueira, ele vê um pedido que o Alberto Nogueira faz por escrito, próprio punho, e assinado pelo Alberto Nogueira. E o Alberto Nogueira diz, olha, se dirigindo a Jesus, pedindo uma nova oportunidade, como nós estamos tendo agora aqui. Aí lá, ele na condição de espírito, que estava para mergulhar no útero materno, aí faz esse pedido a Jesus. Ele pede para reencarnar. Mas ele sabe que é um espírito que assumiu muito graves compromissos. Ou seja, errou muito. Então ele anota na ficha dele, ele próprio, eu destruí muitos lares, ele dizendo para Jesus, por ações minhas, muitas dezenas de pessoas foram assassinadas. Então ele faz um relato descrevendo que ele reconhece realmente que errou muito, mas pede para... E ele diz, olha, ele faz um pedido a Jesus, ele diz, eu peço que me conceda a lepra. Veja, esse pedido que é feito na condição de espírito, todos nós fizemos, não da lepra, mas para reencarnar. Esse momento que eles dizem, os espíritos, a codificação explica bem, que nesse momento que nós estamos para mergulhar no útero materno é que nós temos realmente um livre-arbítrio. Que depois cada um reencarnou como homem, ou reencarnou como mulher, está numa estrada, digamos assim. Como eles dizem, olha, quando você está no plano espiritual, rodeado de amigos, aí é que você exerce de fato o seu livre-arbítrio, excluindo a prova. E aí Alberto Nogueira, diante da gravidade dos seus atos do passado, ele pede a Jesus, me conceda a lepra. Veja, é um pedido corajoso, difícil. Aí ele pede mais que ele passe os piores tormentos que possam passar na área da penúria, a pobreza, a dificuldade de alimentação. Ele pede até que não seja devidamente entendido pelos seus familiares. Ele pede um ambiente difícil. E ele faz pedido realmente corajosamente para reencarnar. E aí, logo após o pedido dele e a assinatura dele, o irmão X diz no livro Estante da Vida, que tem um despacho. É de um espírito que, em nome de Jesus, vem dar a resposta para ele. Como devem ter dado também para a gente. Deve ter sido assim também. E aí a resposta começa dizendo no livro Estante da Vida que o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. Aí diz, olha, ele está pedindo tudo isso, mas ele vai ser pai de família, pronto, pai de família. No ramerrão da vida ele vai aprender a suportar dificuldades e a crescer, né?
como nós somos aqui, viu? Deveremos ter pedido também essas coisas difíceis. E aí, está anotado lá no despacho que o Alberto Nogueira será médium espírita. Pronto. É uma outra, aí é onde entra o compromisso dele. É onde entra o compromisso. Quer dizer, essa escolha nós fazemos lá, antes de reencarnar. Ninguém se torna médium porque veio para a casa espírita, não se torna. Tem muita gente que se espreme, se ajeita, vai para a reunião mediúnica, mas não desabrocha nada porque não está na ficha. Não está na ficha. Ou pode aparecer lá para os 70, 80 anos de idade, e muitos já vêm desde criança, desde o berço. Porque não é a vinda para a casa espírita que faz o médium. Agora o espiritismo educa os médiuns. Isso aí é diferente. A mediunidade que, quando não compreendida, se torna um problema, e às vezes um grave problema, porque gera uma série de coisas que o médium não compreende, e o médium não espírita não compreende. Aí com a ajuda da codificação espírita e nos grupos de estudos da casa espírita, aquilo que era um problema torna-se um benefício. Então Alberto Nogueira anotou de lá. Então o despacho veio, ele vai ser médium espírita. E diz mais, ó, ele vai iniciar a sua tarefa aos 30 anos. Mesmo detalhe que eles definem, das 30 anos. E vai ser médium espírita dos 30 aos 60. Tem muita gente que não aceita essa programação. E ela é real, ela existe. Na literatura espírita, ela é muito repetida. É muito bem colocado por vários espíritos dessa programação metódica que nós fazemos. Às vezes até a profissão da pessoa é definida lá. Até a profissão. Porque o que nós queremos é conhecer sobre o mundo espiritual. Tem um ponto aqui do livro Seara dos Médiuns, que Emmanuel, o livro Seara dos Médiuns é também de Chico Xavier. Aí Emmanuel diz o seguinte, ó, há nos reinos do Espírito, que é o nosso reino, leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Existe. É um espaço imenso. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, diz Emmanuel, paciência e trabalho da nossa parte. Responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Quer dizer, a gente pode conhecer esse mundo espiritual se tivermos realmente paciência para estudar. Daí o motivo que na casa espírita se fala tanto em estudos, né? Porque Alberto Nogueira, ele faz a programação, mergulha no útero materno e ele vai exercitar. Aos 30 anos começa a sua vida como médium espírita. Aí o irmão X, sabendo daquela condição dele, pedem que procurem ele para ajudar naquele caso específico. Aí vem o irmão X e Saturnino no mundo espiritual. Aí passam, ele diz, faz escala na casa da família que estava passando o problema obsessivo. E o irmão X disse que era realmente um caso difícil de vampirização, muito difícil. Era um espírito desses ferrenhos. E eles então, o espírito irmão X e Saturnino, oram e intuem a mãe da jovem, que era uma jovem obsidiada, a levar a jovem até a instituição onde estaria o Alberto Nogueira. Pronto. Aí a mãe se torna receptiva, como muitos de nós também têm atendido a pedidos assim. Aí ela pega a filha e leva para a instituição espírita. Mas quando chegam lá, o Alberto não está. Aí o irmão X procura um mentor da instituição e o mentor diz, olha, esse rapaz já esteve aqui, mas raramente ele aparece. Ora, mas a orientação de lá era que procurasse o Alberto Nogueira. Então eles intuem a mãe da jovem a procurar a residência do Alberto Nogueira. Era a tarefa deles. Aí que encontram o Alberto Nogueira sentado numa varanda larga, muito cômoda, numa espreguiçadeira dessas, e lendo jornais. E aí a mãe da jovem, intuída pelos mentores, vai procurar o Alberto
E aí ele diz, eu até copiei aqui, ele diz assim: senhora, eu não lhe posso ser útil. Quem está respondendo ali, veja, é o mesmo Espírito que pediu a lepra, que pediu até a cegueira, ele pediu até a loucura. Se Jesus quisesse, ele aceitava até a loucura. Ele pediu um monte de coisas difíceis. Aí ele disse para ela: eu não posso lhe ajudar. Realmente ele disse: por 2 longos anos eu exerci a caridade através da mediunidade, mas eu adoeci. Aliás, eu não sei se eu adoeci ou se cansei. Ele disse para a mulher: mas você sabe, um homem casado, na minha situação, com filhos, obrigações, tem que se precaver, tem que se defender. E aí a mulher insiste, e a mulher pede, intuída pelo irmão X, para que ele, na condição de médium, atenda. Aí ele diz o seguinte: a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é o burro. Ou seja, o homem que fez aquela programação longa fugiu. E nós? Como será que está a nossa programação que nós fizemos lá? Porque eles dizem, eles relatam esses fatos para que a gente faça uma comparação. Como será que anda? Porque nós somos diferentes do Alberto? Não somos. Deveremos não ter, talvez, a mesma responsabilidade grave que ele teve, que ele assumiu, que colocou naquele pedido. Mas nós também tivemos e temos as nossas dificuldades. A questão é, do que nós estamos fazendo agora, será que estamos atendendo como, e principalmente na condição de espírita, né? Porque no Evangelho tem uma parte aqui que é colocada o seguinte: a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. E todos nós precisamos dos bons espíritos. Ninguém está se referindo aos médiuns em exercício. Todos nós somos médiuns. Todos nós precisamos de bons espíritos. Eles, olha, você sem humildade não tem como conquistar os bons espíritos. Não, mas eu não sou médium. É a pessoa que sinta qualquer coisa que seja em relação ao mundo espiritual, é médium. Já está sendo um veículo. Eles, a primeira condição para granjear a benevolência é a humildade. Como é que anda a nossa humildade? Eles dizem uma coisa que eu acho interessante, eu gosto de repetir muito, porque isso me ajuda até a mim mesmo. É que nós é que definimos as companhias espirituais que estão conosco. Eles colocam isso de uma maneira claríssima, claríssima mesmo. Por exemplo, os espíritos que ocupam o espaço em nossos lares, eles dizem, somos nós que os convidamos a estar ali. Vai ver, como é que a gente convida esse pessoal? Pelo pensamento, exatamente. Porque, olha, essa turma que está do nosso lado, ela vem através do pensamento e da atitude. E existe aqui que define essas companhias. Então eu já entendi. Então agora eu quero afastar esse povo lá de casa. Então é fácil. É só atrair os bons espíritos. Aí ele diz, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, veja só, o mais absoluto desinteresse moral e material. Eu não sei como é que a gente está. Mas toda a caminhada nossa para as igrejas católicas, seja para os cultos protestantes, para as casas espíritas, é para chegar aqui. A humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse material e moral. Cada um pode se avaliar em como está. 2016 aí, cheio de promessas boas, que está começando bem. Como é que está o nosso ânimo? Porque a vida material, ela passa muito rápido. Veja que a vida material do Alberto Nogueira foi definida. 30 anos ele começa a tarefa dele. Vai até os 60. Pronto, ia morrer aos 60. Esse tempo nosso também está assim definido, ou não?
Tá, rapaz. Nós fizemos uma ficha lá do mesmo jeito do Alberto Nogueira. Nós fizemos. E mesmo assim a gente esmorece, tem dificuldades. E até muito, pode acreditar, nós espíritos que atravessamos aqui esses microfones. Minha esposa está ali me escutando, meu filho também sabe a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, na convivência, que é o grande desafio. Aí eles dizem, olha, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada sensatamente, religiosamente. Muitos de nós quer ser médium, quer ter histórias para contar, feitos a realizar, mas tem uma médium extraordinária, que é Ivone do Amaral Pereira, que quem quiser aprender realmente, se for ler os livros de Ivone, vai aprender muito. Nós pegamos um livro, Devação do Invisível, onde ela fala do trabalho que ela teve para chegar até onde chegou como médium das mais respeitadas a nível nacional aqui em nosso Brasil. Mas ela diz uma coisa interessante, veja o que ela fala aqui, ó. Que a mediunidade, isso é a codificação que ensina, ela independe de inteligência e de qualidades morais, não tem nada a ver. A mediunidade em si não depende de inteligência da pessoa e nem depende de qualidades morais da pessoa. A mediunidade é uma coisa programada. Agora, os feitos da mediunidade, ou seja, a produção, aí é diferente. Aí depende muito, ela diz, do aperfeiçoamento do médium. Isso é na mediunidade e é em qualquer campo da vida que a gente esteja exercendo. E ela diz uma coisa interessante aqui, Ivone do Amaral Pereira, que a maior dificuldade que ela teve para atrair esses bons espíritos, iniciar esse mandato, eu não sei se é a mesma dificuldade que nós estamos tendo, é a de perdoar. Que a primeiríssima dificuldade minha foi de conseguir perdoar. Aí, nesse campo do perdão, como é que a gente vai? Né? Porque eles dizem, olha, é uma renovação, é um modelo novo de vida que só você pode construir. Ela não pode fazer por mim, nem eu posso fazer por ela. Ninguém, cada um de nós tem que fazer o seu. Não existe. Eles até dizem, olha, a mãe não tem como fazer pelo filho. A mãe não doa virtudes. A mãe motiva o filho a conquistar virtudes. Quer dizer, cada um precisa começar a fazer. Precisa começar a fazer. É daí a diferença que a gente encontra na informação espírita. Porque ela vem com muita clareza. O evangelho se torna muito mais fácil de entendimento. Mas não é o entendimento que vai levar a criatura a um patamar novo. É a aplicação do que ele entendeu. Aí entra o nosso ponto frágil. Que às vezes espíritas e velhos espíritas, a gente se torna conhecedor de muita coisa. Mas a mudança interior não vem. A mudança precisa realmente... Eles, olha, é o essencial. É a humildade. A humildade é uma coisa que vem de dentro. É do comportamento da criatura. A humildade, ela é o contrário do orgulho. O orgulho, eles dizem, é o grande obstáculo nosso. É o orgulho. O orgulho é o que entrava muito a nossa caminhada. A Ivone do Amaral Pereira, que venceu muito essas etapas, ela diz, olha, a minha maior dificuldade foi perdoar. Eu tive muita dificuldade de perdoar. Que a irmã Rosália, no Evangelho, ela faz uma apresentação da caridade. E ela diz, a caridade, ela analisa lá sobre dois aspectos: a caridade material, que é a mais fácil de ser praticada, e a caridade moral. E ela diz no Evangelho, a irmã Rosália, que a caridade moral é a mais importante, é a principal. E a caridade moral significa aceitarmos o outro como ele é. Veja, perdoar ofensas. Então veja, esse colorido que é o mundo, o movimento espírita é uma festa. Mas a
a conquista íntima do espírita, como é que está? Como é que estamos nós diante dessa conquista? Eu estou dizendo isso para mim mesmo aqui, porque é uma avaliação que a gente possa fazer para que nos leve a um abandono das fantasias. Nós pegamos uma mensagem que até Leandro sugeriu como mote para essa conversa nossa hoje aqui, de André Luiz, que ele fala de decálogo de aperfeiçoamento. Aí num ponto aqui, André Luiz diz, olha, diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. A tendência é a gente fazer o inverso. A gente aumenta as responsabilidades, nos enchemos de coisas que não nos leva a muito lugar diferente. E a conquista íntima vai ficando para trás. Porque o objetivo do Espiritismo, que é o objetivo do Evangelho, é a renovação da criatura. Eles, olha, a partir do momento que o indivíduo se modifica, ele modifica a própria energia em que está envolvido. Nós somos energia. Somos energia. Aí vem a questão que eu gosto muito de ler sobre isso, é a identidade real do ser. Quando desencarnarmos, como nos apresentaremos lá? Né? Porque essa energia, ela exerce um grande poder sobre o perispírito. E o perispírito, que é um corpo maleável, ele obedece muito ao comando mental. Então, quando a criatura desencarna, ela se vê diante dela própria. Pronto, é a sua realidade. É a sua conquista. Não vai ter um velhinho, nem uma velhinha, nem um julgamento para ser feito. Ela com ela própria. No livro de Libertação, que é um livro excelente, quem não leu ainda. Quem leu aqui Libertação de André Luiz? Já não. Libertação. Pouca gente, tá vendo? E é um livro excelente, rapaz, Libertação de André Luiz. E lá ele mostra uma coisa que leva a gente a pensar. Pois ele mostra um ambiente muito cheio de criaturas, homens e mulheres, desencarnados. E eles chegam num ambiente que é um ambiente dificílimo, nos umbrais. Estão ali todos. E eles dizem, olha, só chega ali quem está afinizado com aquele grupo. E ali tem muitos criminosos. E André observando que é um ambiente difícil e de repente chega um dos diretores do lugar, aí ele, para impressionar a multidão, que ele lida muito bem com a hipnose, são muito inteligentes e muito bem informados, aí ele senta lá no seu estrado, no seu ambiente, e chama uma mulher lá no meio, vem aqui. A mulher vai, todo mundo assistindo. Aí ele diz, conte a sua história. Qualquer um que ele chamasse ali, queria uma história complicada, porque são todos muito parecidos no comportamento. Aí a mulher começa a contar uma história terrível de crimes que ela cometeu no próprio lar, de traições. E aí, quando ela termina de desfilar esses erros terríveis que ela cometeu, aí, para impressionar a todos, está ali o quê? Está a mulher, é o espírito com o perispírito. E o perispírito, ele é maleável, ele obedece muito ao comando mental. O corpo físico não, o perispírito sim. Aí ele olhando para ela, ele diz, você é uma loba. André Luiz está olhando, vendo isso, e escutando ele falar. Ela que vem com uma carga de remorso muito forte, e realmente cometeu muitas coisas graves, ela se deixa influenciar pela hipnose que ele lança para ela. Você é uma loba, você é uma loba. E todos veem ela mudar a sua afeição naquele instante. Veja, então o perispírito, ele é maleável. Por que é que ela levou a sofrer aquele problema? Ela própria, com seu comportamento, no seu dia a dia. Então, o Espiritismo mostra que a nossa realidade será aquilo que nós fizermos. Veja o Livro dos Espíritos, ó. Uma questão que eu gosto muito de repetir, porque ela é muito interessante. A 918, todas são 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, e qualquer pessoa que pegar para ler, entende. Para estudar em casa sozinho, ou se for com mais 2 ou 3, melhor ainda. Mas aqui no livro, na questão 918,
Allan Kardec pergunta o seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real? Como é que se pode observar em alguém o progresso real? Que ele elevará o espírito na hierarquia espírita. Qual é o indício? Qual é o ponto? Como é que se pode observar isso? Aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, que é a que nós estamos tendo agora, representam a prática da lei de Deus. É esse ponto primeiro que eles colocam. Então, quando o ato da vida corporal representa a prática da lei de Deus, o roubo não tem nada, é a contramão. A traição é um absurdo. Quer dizer, são o ato da vida corporal que estão sob o nosso comando. O uso de drogas é outra coisa gravíssima. Quer dizer, principalmente o ato da vida corporal no campo moral. Então, quando esse ato da vida corporal, que é o nosso ato, quando nós estamos agindo, nós estamos nos construindo. É interessante. Então, o nosso pensamento e a nossa atitude define muito a nossa felicidade. E às vezes a criatura se torna espírita e conhece muito, mas não muda o ato da vida corporal. Essa mudança do ato da vida corporal é a base para a nossa felicidade. E o outro ponto que eles colocam é que antecipadamente compreenda a vida espiritual. Ora, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, conversando sobre esses casos que dizem respeito à vida espiritual. Então, se nós conseguirmos mudar o ato da nossa vida corporal naquilo que nós acharmos que não está muito bem, já é uma vantagem grande. Aí o espiritismo terá sido muito útil à nossa vida. Mas tem às vezes até no campo da prece, como ela estava falando, a nossa irmã, a gente não acredita muito que a prece seja de tamanha utilidade. Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um hábito que ela fazia aquilo com muita seriedade. Por exemplo, pegava um jornal, aí tinha lá uma anotação de alguém que suicidou-se. Ela anotava o nome do suicida no seu caderno de orações e todas as noites ela orava por aquela pessoa. Mas fazia uma feira, devia ter uma quantidade. Uma noite ela diz no livro Devação do Invisível que ela está no seu quarto em preces. Aí chega um homem, porque é um desencarnado, espírito perispírito, mas que era um homem. Aí coloca a mão dele sobre a mão dela, suavemente, e diz: eu vim lhe agradecer. Eu vim lhe agradecer porque as suas preces foram de enorme ajuda para mim e até muito para a minha família material. Meu nome é Joaquim. Aí foi embora. Aí ela vai procurar no caderno dela se tinha algum Joaquim. Tinha um Joaquim Pires. Aí ela notou que era um suicida. E aí ela percebe as orações dela ao longo dos anos, não é ao longo de pouco tempo, resultou num grande benefício para aquela criatura. Então a prece, ela tem um efeito extraordinário. Ela tem um efeito. E a prece ajuda na mudança do ato corporal. Ela tem um efeito muito grande. Então a Ivone diz que a luta dela para atrair os bons espíritos, que é o que nós mais precisamos, que todos nós precisamos até disso. Porque na desobsessão, eles ensinam bem, se há uma perseguição no campo obsessivo, uma das coisas mais importantes é atrair bons espíritos. Com a presença dos bons, os maus se afastam. Mas para atrair bons espíritos é preciso ter humildade, é preciso ter realmente devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse material e moral. Às vezes nós aparentamos ter, mas não temos. Então isso para nós não serve. É preciso ter uma luta grande para que se implante no nosso íntimo, porque o trabalho é nosso. O trabalho é nosso. Aí ela diz aqui, Ivone do Amaral Pereira, que os testemunhos custaram a ela uma vida inteira de atribulações e lágrimas, sacrifícios, desilusões e renúncias. E devemos confessar, ela diz, aos que nos lerem,
que de todas as provas, a que tivemos de oferecer a doutrina do Mestre, a mais difícil foi aquela do perdoar. A grande paz que hoje visita nossa consciência, ela diz, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões, sofridas desde o berço, que aos 20 anos os espíritos já comunicaram que ela não ia casar, quer dizer, afastaram dela já a própria, porque é alguém que trouxe uma missão específica. É uma médium. Ela diz que o certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões, são eles que dirigem, sob o máximo rigor e método invariável. Ela via os espíritos, ela convivia com eles com a maior facilidade. Ela confessa em livros que havia até uma dificuldade muitas vezes quando lembrava de alguém, se era alguém encarnado ou desencarnado, de tanto misturado que ela vivia com o mundo espiritual. Eles escolhiam livros que ela devia ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias para que não se tornasse fanática. Advertem-nos da inconveniência dos jornais. Os jornais trazem muita notícia negativa e às vezes a gente, quando meio anúncio até que tanto, não é assim que é da Globo, mas tem outros programas que se a gente escutar, sai com medo de casa, né? Apontam-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar. Veja só, eles diziam para ela, desviaram-nos do matrimônio logo aos 20 anos de idade. Agora veja o que ela conclui. E com efeito, temos tido essas compensações quando, nos dias atuais, vemos diante de nós caridosamente materializados, que se materializavam no quarto dela em muitas ocasiões, Frederico Chopin, Leon Tolstói, Bezerra de Menezes. Ela tinha, ou seja, ela atraiu para si esse grupo. Ela atraiu. Quer dizer, ela conquistou a companhia deles. Veja. E nós? Não podemos também, não? A questão está aí. Ela diz, olha, rapaz, valeu todas as dificuldades, todos os sacrifícios, porque hoje eu os vejo materializados e lindos. Ela via no detalhe, Frederico Chopin sentado no quarto dela, se balançando numa cadeira, ela ali no livro Devassando o Invisível. E fazia viagens incríveis no espaço com cada um deles aí. Mas como é que ela conquistou? Com renúncia. E como é que nós iremos conquistar a felicidade nesse contato? Também com renúncia. Mas não sou um Ivone do Amaral Pereira, realmente não somos. Mas nós estamos caminhando para isso, ou não? Estamos caminhando para isso. A verdade é que, de acordo com o que eles narram do Alberto Nogueira, nós fizemos a nossa programação também. Aí, como é que estamos indo com essa programação? Aí cada um pode avaliar. 2016 começamos nós também cheios de vontade de avançar e melhorar. E a melhor, eles dizem, passa pela conquista da humildade, passa por uma luta íntima, quieta, silenciosa, como fez a irmã Dulce, aqui pertinho de nós, em Salvador, que ela não esperava que batessem a sua porta, ela ia buscar as pessoas que precisavam de ajuda. Tem muitas histórias incríveis sobre a irmã Dulce. Divaldo conta uma que ele encontra ela numa certa ocasião sentada numa cadeira de ferro. E aquela cadeira incômoda, ela diz, minha irmã, Divaldo Pereira Franco, eu vou lhe mandar uma cama. Ela diz, mande, agora dessa cadeira eu não saio, porque através dela eu já arranjei muitas camas lá para o hospital. O pessoal via, vou lhe mandar uma cama, mande, ela mandava para o hospital. Ela dizia para nós, se quiser mande, agora da cadeira eu não vou sair dela. Então veja, com renúncia, com dedicação, ela ia em busca. Eurípides Barçanufo, que é um destaque imenso aqui no início do século, em Sacramento, em Minas Gerais, que ele, quando tomou conhecimento dessa realidade, ele nunca mais deixou de procurar os pobres. Ele não esperava pelos pobres, ele ia buscá-los. Ele foi ensinar o espiritismo no meio deles. Hilário Silva conta de uma experiência que Eurípides vive,
que é uma ocasião em que ele tem um desdobramento, que é o espírito livre da influência do corpo físico, e ele viaja numa velocidade tremenda, conta Hilário Silva no livro A Vida Escreve. E nessa viagem ele e Eurípides com vontade de voltar para o seu corpo, mas subia, até que chegou num ponto em que ele sentiu uma tranquilidade, uma beleza extraordinária, e só tinha um homem próximo. Aí ele se aproxima e reconhece, temeroso, respeitoso, com Hilário Silva, através de Chico Xavier, o livro A Vida Escreve, ele reconhece Jesus. Mas aí ele conta, Hilário Silva, que Eurípides começa a observar que Jesus está chorando. Ele diz: Senhor, está chorando? Aí ele pergunta: deve ser pelos que não conhecem o teu evangelho. Aí está no livro lá anotado que ele diz: não, eu choro pelos que conhecem e não praticam. Aí ele sente voltar para o corpo. Aí um domingo de manhã, ele mergulhado no corpo de carne de novo. Aí ele mergulha para a rua e nunca mais deixou de procurar os pobres. Quer dizer, ele entendeu a mensagem e cresceu muito. Eurípides Barçanufo é uma biografia interessantíssima também, para quem quiser conhecer o potencial que os médios podem realizar. O Jorge Risino conta um caso interessante de Eurípides, que um cidadão mexendo com pólvora, e a pólvora explodiu e ficou um fiapo, negócio lá espetado no olho do homem. E isso naquela época, início do século, tudo muito distante, não tinha nem perto desse progresso que nós vivemos hoje. E o homem não tinha médico também, não tinha hospitais na cidade, interior. Aí procura o farmacêutico e pede ao farmacêutico que puxe aquele negócio do olho dele, aquela flepa. E o farmacêutico olha e diz: mas se eu puxar, vai vazar teu olho. Ele diz: mas pai, eu vou fazer o quê? Vou ficar com esse negócio no olho aqui? Ele diz: puxa, ele diz: rapaz, não, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai para casa e ore e peça a Deus que permita que Eurípides Barçanufo venha tirar isso do seu olho. Era uma cidade distante de Sacramento, onde vivia Eurípides. O homem disse: pronto, se ele não tirar, você vem aqui amanhã às 8 da manhã que eu puxo. Aí quando era no dia seguinte, conta Jorge Risino no livro, e ele escutou isso de pessoas que viveram esses casos na época com Eurípides Barçanufo. Aí o homem chega lá sem a flepa no olho, diz: olha, ele veio e tirou. Eurípides encarnado atende a prece numa cidade distante. Ou seja, é alguém que entendeu, conquistou a humildade e avançou. É o caminho que nós também queremos, na dificuldade no dia a dia, nesse ramerrão que a gente vive, porque o nosso amigo Alberto Nogueira queria a cegueira, queria a loucura, queria a lepra. Disse: não, você vai ser pai de família. Pronto, baixa para você. Agora, além de pai de família, você vai ser também médium espírita. Você vai doar 8 horas por semana. Ele só aguentou 2 anos. Fugiu da responsabilidade. Porque o exercício da mediunidade exige muita renúncia. Mas são sacrifícios que atendem a compromissos que nós assumimos lá. Será que o nosso caso é diferente desses casos narrados? Eu acho que a base realmente tem do surgimento da responsabilidade é a mesma para todos nós. A questão está na compreensão e na vontade, no empenho que a gente possa executar a programação que nos cabe realizar. É a convicção de que somos espíritos imortais. Essa convicção nós só vamos tomar através de um processo, eles insistem em dizer, que é do estudo. O estudo que é a base para que a gente consiga realmente nos melhorar. E mais adiante aqui o irmão X, conversando sobre mediunidade, ele diz, falando sobre médiuns espíritas, ele diz: não conhecemos médiuns espíritas maiores ou menores, ele diz, não conhecemos. Ele nivela todos. Apesar de que existem médiuns que têm uma produção muito maior que outros. Mas não existem médiuns espíritas maiores ou menores. A gente faz um comentário interessante. Todos sabemos que perante os ensinamentos do Cristo, rótulos e brasões
comendas e apelidos honoríficos, embora respeitáveis nas convenções políticas do mundo, são, para o Evangelho, autênticas pataquadas, ele diz, ou coisas sem valor. Ou seja, a posição social. Porque o Espírito, eles ensinam, nós não vamos regredir nunca. Mas nós mudamos muito de posição social. Há criaturas que alcançam um grande destaque até no comando de nações e reencarnam